Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Um papo leve e fluido com quem há bastante tempo iniciou no caminho contrário do convencional e se estabeleceu em um mercado pouco explorado até então. Propriedade intelectual e franchising foram um foco de atuação do Nathan Baril, por mais louco que isso pudesse parecer na época. Hoje, ele se tornou referência nessas áreas e tem muito para contar sobre as oportunidades que uma advocacia moderna tem a oferecer. Ele é sócio do Baril Advogados Associados, especializado em franchising, propriedade intelectual e direito empresarial. É o atual diretor internacional da Associação Brasileira de Franchising e conselheiro institucional da Federação Ibero-Americana de Franquias, além de ser sócio do Macaroni Surf Resort e do Surf Junkie Club. Vamos nessa? Nathan, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Cara, eu já vou começar te perguntando de cara, vou direto ao ponto, tá? Por que advogar uma nova advocacia? Por que buscar uma advocacia moderna, uma advocacia diferente? O que aconteceu na sua trajetória que te fez repensar? Porque eu sei que você veio aí de jurídico interno, de grande empresa. Qual foi o momento da sua vida que você falou, cara, não é mais pra mim e eu preciso buscar uma alternativa, uma coisa diferente? E se puder até, já aproveitando, contextualizar, quando, né, que momento, que ano que isso aconteceu na sua vida? Pô, obrigado, Gustavo, pela oportunidade da gente compartilhar conhecimento em cima de um propósito que é o propósito que eu, como advogado, sempre sustentei muito, né? E eu estou falando de coisa de 25 anos atrás, né? Então, me formei em 99, então já fazem aí 20 anos, né? Poxa, eu vim de uma estrutura de uma escola de jurídico interno, né? Então, aquela visão 360 graus, aquela visão de você transitar em várias áreas do direito, de você poder aprender um pouco e ter uma visão definitivamente generalista, mas especialista naquilo que você faz, especialista, no meu caso, na empresa que eu trabalhava, e isso propicia, quando você está dentro de uma empresa, você entender os modelos de gestão, como é que funciona uma companhia, uma empresa dentro de uma estrutura corporativa, né? Você passa a ter acesso ao orçamento, a planejamento estratégico, a avaliação de pessoas e todo esse ecossistema que forma o back-office, toda a estrutura organizacional da empresa, né? Isso fora todo o relacionamento com os players, né? Com os stakeholders, com os escritórios de advocacia que eu, como cliente, era atendido, né? E disso resultou para mim aqui um entender, Gustavo, que eu acho que é interessante, de que a advocacia ela pode ser moderna, de que a advocacia ela pode não ser a advocacia tradicional. A gente pode trabalhar com uma advocacia voltada tanto para dentro do teu negócio, no olhar de ser uma empresa e não meramente um escritório de advocacia, mas também em relação a seus produtos, a seus serviços, a forma de atender o cliente, que é o centro sempre, é o foco sempre de todo o negócio. E dessa forma, a gente, nesses 17 anos de escritório, a gente veio trabalhando muito fortemente essa pegada, essa escola da advocacia não tradicional, que culmina aqui com o que a gente está falando, né? Com essa ideia da advocacia moderna. Agora, antes da gente entrar aí no porquê, né? Eu tenho certeza que tem gente escutando esse podcast que não era nem nascido aí quando você falou, né? 1999. Mas antes de você me falar por que você entendeu que a tradicional não te cativava mais, eu queria saber por que o jurídico interno, que também há 25 anos atrás já não era comum uma pessoa buscar um jurídico interno, né? Várias pessoas que já participaram aqui do podcast já tem esse discurso de que, cara, o jurídico interno há 10 anos, assim, para trás ainda, era considerado aquela coisa meio que de ninguém muito queria, era mais para cumprir tabela, era uma coisa assim que... Porque as pessoas tinham uma visão muito errada, né, do jurídico interno. E por quê? O que eu tô tentando entender é que, assim, por mais que hoje é super normal, jurídico interno de tal empresa, de tal, há 10, há 25 anos atrás, isso já não era comum. Se você pegasse numa sala de faculdade aí, quem queria atuar no jurídico interno de empresa era praticamente ninguém. Aí, antes da gente falar dessa advocacia moderna, eu queria entender
por que optar para o jurídico interno? Se teve algum motivo especial ou se foi a vida mesmo que culminou para essa escolha? Eu achei legal esse teu paralelo, Gustavo. Você sabe que eu entrei nesse universo da advocacia in-house, né, da advocacia de ser advogado de jurídico interno, numa consequência da minha carreira dentro dessa empresa que eu trabalhei, uma empresa da área de cosméticos, que tem um viés de crescimento por via do franchising, que é uma coisa legal, mas eu entrei por acaso, eu entrei como estagiário, na área de RH. Nessa época, e bate muito com o que você está falando, Gustavo, não existia sequer um jurídico interno ainda nessa empresa. Né? Isso estou falando nos idos 96, mais ou menos, anos 96. Não havia um jurídico interno, praticamente tudo era gerenciado por alguma área específica e era executado através de terceiros. Né? Então, não tinha uma área jurídica específica, que mostra que realmente esse teu racional está certo. Era uma área que era considerada nas empresas uma área meio, né? Uma área que não havia necessidade dessa sensibilidade da segurança jurídica. Uhum. Mas eu tive o privilégio de, em 99, poder, juntamente com um grande colega meu, a gente implementar, estruturar o jurídico interno dessa empresa. Né? Isso permitiu a gente ter uma visão do que funciona na advocacia e do que não funciona na advocacia, e o que é a atribuição do jurídico interno e o que é a atribuição dos stakeholders, dos players, né? Ou seja, dos escritórios e prestadores de serviços que fazem parte desse ecossistema. E aqui entra, para mim, a distinção na advocacia não tradicional, na advocacia moderna, e da evolução do jurídico interno e da relação com os escritórios de advocacia ao longo dos anos. O jurídico interno passou a ser uma área efetivamente de gestão, né, das suas demandas. Ela tem que garantir que a execução delas garantam a segurança jurídica das empresas, que elas tragam, né, um direcionamento em relação ao orçamento, um direcionamento em relação à forma de atender, né, e de mitigar os riscos que existem, que é a grande, vamos dizer assim, sacada do jurídico interno é a atuação gerencial e preventiva. Né? Isso acho que que faz a diferença, e ao longo dos anos o que a gente tem que evoluir, eu acho que isso faz parte de um processo, são nas ferramentas de gestão de tecnologia, informática, para poder facilitar o manejo de tudo isso. E aqui, para mim, entra realmente esse conceito da necessidade da advocacia moderna e de você trabalhar no conceito dos escritórios de advocacia, uma advocacia não tradicional, que ela tenha foco em inovação, tenha foco no cliente, e ela tem um foco em você poder acompanhar esse momento nosso da transformação digital, né, dos novos produtos que existem no mercado, e como os produtos de blockchain, os produtos derivados, né, e outras matérias na questão de varejo, né, em relação às lojas e omnicanalidade, que tudo isso faz com que nós, advogados, a gente tenha que entender esse novo momento que a gente passa. Legal. E dentre essas áreas aí que você citou, a gente tem várias coisas, né? A gente tem tanto ferramentas para ajudar nessa inovação, quanto áreas novas mesmo e conhecimentos e aplicações que a gente precisa ter em razão de potenciais clientes e de empresas que estão adotando novas tecnologias. A gente está falando aqui mais, né, agora da parte de tecnologia. Quais são as próximas áreas, assim, que você fala, né? Igual você já deu exemplo da blockchain, etc., que as pessoas estão subestimando e que é uma coisa que vai acontecer, porque sempre assim, né? Tem aquela curva tradicional que a gente vê na adoção de tecnologias, né? Que no começo é todo mundo descrente, são só os early adopters mesmo. Às vezes as pessoas fazem até brincadeiras em relação a isso, né? Tem um vídeo clássico do Bill Gates tentando explicar o que era a internet eu não lembro para qual daqueles entrevistadores de talk show que era, mas a pessoa, tipo, tirando onda mesmo, rindo, caçoando a plateia, rindo demais do Bill Gates tentando explicar por que a internet, por que o computador pessoal era tão importante e ninguém entendia, né? Quais que são essas áreas que você acha dessa advocacia moderna que promete? Olha, é legal esse teu paralelo, né? Eu vou até, antes de te responder isso, dessas áreas, eu gosto muito de falar do meu case, né? Do meu escritório, que
Quando eu abri o escritório, eu já abri o escritório com a ideia da gente ser visto não como escritório de advocacia, mas como, vamos dizer assim, em paralelo, um escritório de publicidade, tá? Modernidade no atender, a essa coisa não rígida, né? De você ter um escritório de advocacia, uma livraria, uma biblioteca rodeada de livros e etc, né? Ou seja, uma coisa mais leve, com uma Que ninguém linguagem. nunca abriu, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, que a gente consiga passar para o cliente uma leveza, e para as pessoas que trabalham também, uma leveza que a advocacia pode ter, né? Mas sem você perder a efetividade de entrega, né? De eficiência, a partir de uma abertura, de uma linguagem menos formal com o cliente, que permite ele ter, como a gente está tendo aqui agora, Gustavo, uma liberdade da gente conversar de uma forma despojada, de uma forma transparente, né? Dividindo os seus sentimentos, né, e trabalhando para que a gente faça dessa interação, né, a melhor entrega, né? E aí, claro que indo daí em cima do teu questionamento, o meu escritório é um escritório de propriedade intelectual, então a gente trabalha com esse universo já digital, esse universo de criação, de inovação já há bastante tempo, e a gente também acompanha na área do franchising um canal de transformação digital no varejo, né? Isso faz com que, no nosso caso específico, a gente tenha que compreender, estudar quais são os efeitos desses novos negócios, como você mesmo comentou, né? Desse mercado agora das NFTs, né? Dos smart contracts, né? Que é uma coisa legal que dá para falar, ou seja, dos contratos inteligentes, dessa nova dinâmica, inclusive no sentido não só de ter tecnicidade para poder atender essas demandas, Gustavo, mas olha só, olha que legal isso. Imagina que agora a gente tem uma nova forma de recebível nos escritórios de advocacia, né? Então você imagina assim, a gente hoje tem que se adequar à possibilidade da gente, a partir desses projetos, poder receber, né, os trabalhos que você tem por via de blockchain, por via do Ethereum, por exemplo, que a gente consiga ter essa canalidade, essa abertura com o cliente. E é isso que é uma coisa legal, que eu acho que os escritórios já no exterior já vêm trabalhando forte, principalmente nos Estados Unidos, de você poder mergulhar nesse cenário comercialmente falando, seja nós, né, do mundo dos business, né, da advocacia, a gente tem a oportunidade aqui de mergulhar não só em soluções, ou seja, o nosso papel aqui de ter uma retaguarda, entender os reflexos disso do ponto de vista da propriedade intelectual, da questão das relações contratuais, né, da estruturação desse negócio para você poder operar, né, e mergulhar nesse mercado de blockchain, mas a gente ter aqui também uma interação comercial com esses empresários, né, e esses envolvidos em projetos de blockchain, para a gente poder, por exemplo, como a gente faz bastante, trocar serviço por equity, né, e as equities serem blockchain puro, né, ou até mesmo a gente poder receber também nessa linguagem, sabe, Gustavo? Acho que isso é uma coisa que a gente agora na advocacia moderna, e aí eu falo moderno porque definitivamente isso é algo novo, e a gente precisa, de alguma forma, entender que a gente pode passar a ter um mercado de recebimento, de recebível, de transações na advocacia voltado ao blockchain. Tá, agora me conta aqui, como que funciona receber equity por blockchain? Agora, assim, teve gente que com certeza ficou super perdida agora, porque receber por equity já é um tema muito polêmico, vamos dizer assim, né? Tem gente que é super a favor, cara, enxerga uma advocacia muito mais ampla, muito mais aberta e vê isso como uma oportunidade. Pô, é uma demonstração de que eu acredito, por exemplo, no meu cliente e vou trocar meu serviço por equity. Eu acredito nesse cara e quando ele crescer, eu quero crescer junto e fazer lucro, né? É um outro plano de negócios, é um outro mercado que dá para ser explorado através da advocacia, né? E essa proximidade que a gente acaba tendo do cliente e do negócio dele. Agora, receber equity por blockchain é a primeira vez que eu ouço. Pois é, pois é. E veja, para nós também tem sido uma experiência nova. Então, por exemplo, né, eu sou sócio, né, meu escritório é sócio, de um projeto que você entrevistou, né, agora, recentemente, né, do Matheus. A gente tem um empreendimento que é o Surf Junk, que toda a plataforma de ingresso nosso como sócios no negócio, ela parte do princípio de que a gente vai receber tudo, né, em NFTs e, consequentemente, em blockchain, né? Então, a gente está mergulhando nisso agora, né? Como é que funciona isso
E aí, Gustavo, vou te entregar agora vou te entregar aqui agora a cereja do bolo, hein, Vamos para lá. você aqui, né? A gente tem, eu acho assim, um trabalho muito parecido, a gente tem que exercer sempre, quando você vai trabalhar numa transação de um negócio, seja uma startup ou um negócio com potencial de crescimento, que precisa ainda de ramp-up, precisa ainda de escalabilidade, a gente, como advogados, a gente pode entender que pode ser um bom negócio, né? E que exige, né, ainda alguns trabalhos importantes, né, que passam pela governança, que passam pela estruturação empresarial do negócio, os efeitos tributários, societário, funcional, a estrutura do ecossistema pelo ponto de vista de contratos, um aconselhamento jurídico, né, como a gente falou aqui, um jurídico interno, e esse pacote todo ele pode ser oferecido pelos escritórios de advocacia, né? A partir do momento que a gente oferece isso, a gente pode bancar o risco ou cobrar honorários, né, Gustavo? É isso que a gente faz como no contencioso. Então, o que a gente tem feito com potenciais empresas que entram com a gente, seja no mundo digital, ou seja no mundo também de empresas de varejo ou de negócios que a gente entenda que são bons, é de compreender se, primeiro, a necessidade da entrega dos nossos serviços, e dois, se, sob o ponto de vista econômico-financeiro, o negócio é bom. Então, a gente tem um time, um time que é voltado a isso, uma curadoria que a gente fez, para poder entender primeiro se faz sentido a gente fazer essa possibilidade de troca das entregas dos nossos serviços e a gente entrar como sócio do negócio, tá? A partir de equity, que vão ser convertidas sob determinadas condições lá na frente, tá, Gustavo? Se a gente conseguir entender que a gente pode receber. Consequentemente, como isso, no mundo digital, o recebível, os proventos econômicos desse negócio, eles podem advir do mercado de blockchain, né? Dessas transações digitais, aí tokenizadas. E aí a gente entra definitivamente nesse mercado onde a gente sai do tradicional honorários financeiro e a gente começa a ter essa dimensão agora de troca de equity, sendo que o equity ele traz dividendos de âmbito digital. O único exemplo, na verdade, que eu consigo pensar é através de um NFT mesmo. Então, não sei se você quer dar algum outro exemplo, se existe um outro exemplo. Se eu pegar, eu quero essa participação, eu acredito nesse cliente, vou trocar futuramente por, se ele crescer e tudo mais, um NFT de algo. Você está trocando por um bem, na verdade, né? Futuro, só que é um bem digital, que é um NFT, certo? Isso, veja, o NFT ele é um produto derivado, né? É isso que é um negócio. Ele é um token não fungível, ou seja, ele é, na verdade, uma utilização derivada da tecnologia blockchain, né? Então, assim, em síntese, a utilização dos NFTs, ele imprime uma singularidade a um determinado bem digital, por exemplo, uma obra de arte, uma fotografia, qualquer coisa nessa linha, tá? Que a gente possa imaginar qualquer bem digital, né? E ele torna, a partir disso, único, como uma obra de arte, tá? E claro, qual que é a grande sacada aqui, né? Isso acaba resultando numa criação de escassez, né? Nesse meio virtual e aumenta o valor da obra, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um produto que é derivado do blockchain e que, portanto, todo o provento econômico ele é no mundo das moedas, do Bitcoin, né? E das moedas que giram em torno do blockchain, tá? Então, a gente tem o Ethereum, né? O Tether, né? Então, são essas moedas que servem de recebível dessas transações, que depois, claro, você pode converter em moeda financeira, né? Em reais ou dólar, tá? Então, o que a gente tem a gente tem uma possibilidade de receber, por exemplo, não é a única, NFTs, tá? A gente participa de projetos envolvendo NFTs em que a emissão dessas NFTs, elas passam a ser um ativo que vai pertencer a cada um dos sócios pelo ingresso no negócio, por exemplo, tá? Você vai receber esses NFTs pela contraprestação dos serviços que você entrega, né? Essas NFTs, ela tem um valor de mercado, né? Ela tem um valor que você recebe e você pode transacionar esses NFTs, tá? No mercado da blockchain, tá? E ser remunerado por isso. Então, é como se fossem ações, tá? Dentro do mundo digital. Legal. E aí, agora, uma questão mais jurídica, assim, como que está hoje, já que o seu escritório, vocês têm especialidade em propriedade intelectual,
como que você consegue casar essas duas coisas? Como que hoje está funcionando? Propriedade intelectual, NFT, como que isso tá caminhando? Veja, ele é uma área que nós desenvolvemos do núcleo de propriedade intelectual, tá? Em que a gente criou essa especialidade, são pessoas que estão com um olhar, um mergulho já nessa nova dinâmica formada por advogados e no caso de patentes, né, que a gente tem que muitas vezes são, e a gente agora está trabalhando bem esse conceito, protegíveis também no mundo do blockchain, a gente passa também a ter engenheiros e pessoas especializadas nesse mercado digital que consegue adequar e trabalhar uma extensão da propriedade intelectual nesse contexto empresarial, tá? Então, a gente consegue transitar em todos os negócios que envolvem proteção de marca, patente, direito autoral, o conjunto todo dos negócios envolvendo, né, não só como agora está em voga, né, os NFTs, mas também esses sistemas de contratos inteligentes, né, o metaverso, né, que muito se fala, né, como os ambientes virtuais, né, prometem revolucionar a maneira como a gente socializa, né, percebe esse mundo que está aí ao nosso redor de uma forma diferente, tá? Então, o que a gente fez? A partir de... Isso é legal, Gustavo, que é a experiência de campo, que é você participar dos cases, esse mundo que a gente fala só de... que eu coloquei aqui para você, que é o mundo empresarial da advocacia, né? A gente também, nós advogados, transacionamos, a gente pode, né, entrar em projetos, arriscar junto com clientes, fazer a coisa acontecer, e, portanto, quando a gente mergulha nesse tipo de projeto, em que a gente tem sócios, não só cliente, mas que permitem a gente aprender com o processo, aprender esse novo modelo, aplicar ele, entender o que funciona e o que não funciona, a gente vai criando esse músculo para um assunto que está ainda com um gap de negócio. Você imagina o seguinte, que a parte de tecnologia ela está avançadíssima já, está fluindo, etc., e o nosso marco regulatório ainda está muito atrás, ele não está acompanhando esse ritmo. Então, a gente está trabalhando em cima do quê? De bom senso, né, de práticas que já são adotadas no mundo empresarial, de modelos de negócio que são sustentáveis, formatos de negócio que são sustentáveis, que justificam a transação e você está trabalhando nesse mercado. E a partir dessa experiência que a gente já está vivenciando há 2 anos e meio, antes de estar se falando tão fortemente em NFT, em metaverso, etc., a gente já está adiantado na questão da aplicação de projetos. Então, o time hoje que a gente tem, e é isso que eu sugiro aos outros escritórios de advocacia, que queiram acompanhar essa nova onda e, portanto, estarem atualizados e disponíveis a clientes para essas matérias que, inevitavelmente, vão aumentar cada vez mais no universo, né, do mundo empresarial, né, que você busque estar vivenciando a experiência de uma startup que trabalha com esse mercado, com esse segmento, e que, portanto, você possa aprender com ele e estar adiantado na aplicação mais segura, tá? E aquela que realmente faz sentido no momento da gente ter aí um marco regulatório, uma regulamentação, uma lei, um decreto-lei, tratando melhor sobre a matéria. Era isso que eu ia te perguntar. Como que tá a demanda por esse serviço? Já é uma coisa que justifica quem tem interesse nessa área a já se especializar, porque já está tendo uma demanda que compensa em questão financeira, ou ainda é uma coisa que a gente sabe que também é uma fase de, igual você falou, eu já tô nesse mercado há 2 anos e meio. Eu tô me preparando, às vezes você tinha serviços pontuais lá atrás, bem pontuais, e agora você já tá se tornando uma referência. Então, é uma coisa que essas pessoas já dá para investir para ter um retorno financeiro, ou é o momento ainda de se especializar, de estudar, porque daqui a pouco, quando essas demandas acontecerem, porque leva um tempo até uma nova tecnologia ser implementada, até os problemas e questionamentos começarem a ser feitos, né? Em que fase que a gente tá? Tá nessa fase inicial ou já tá numa fase de financeiramente, não vou nem chamar madura, mas viável? Legal o teu paralelo. Olha, veja, primeiro, né, eu sempre costumo falar dentro do meu escritório que quando você lança um produto, uma solução diferente no mercado, é que nem uma lojinha, né, que a gente abre no varejo, no atacado, né, você tem, né, como você muito bem falou aí, uma curva, né, você primeiro investe, né, depois você tem, né, uma expectativa de você
receber, né, com um cliente, que o primeiro que você fecha, depois o segundo, daí vai indo, você põe isso numa linha até você ter aí o retorno do investimento, né, desse produto, serviço que você colocou, né, à disposição do teu cliente, que tem um custo, porque você tem que ter uma retaguarda para isso, né? No nosso caso aqui específico, o escritório, a gente vai numa busca incessante sempre, né, de se manter moderno, de se manter fora da advocacia tradicional, sem desmerecer a advocacia tradicional, mas sim como a advocacia de inovação. Lá no escritório, por exemplo, Gustavo, a gente tem uma... Hoje mesmo, eu votei isso lá no escritório, a gente tem o Inova Baril, né? Que a gente só trata sobre essas matérias inovadoras do mercado, para que a gente já troque e consiga já trazer essa cultura, esse DNA dentro do escritório, já desse novo mercado, ou de novos mercados, né? E no nosso caso específico, essa questão digital, do mercado digital, tanto mercadologicamente como no digital financeiro, né, das transações financeiras, é inevitável que eu, sendo um escritório de propriedade intelectual, especializado em propriedade intelectual, que nós não tivéssemos uma área voltada a isso, né? É o mínimo que a gente tem que ter. Então, falando aqui em termos de negócios, para nós ele passa a ser um braço, né? Um braço e uma unidade de negócio importante, que, consequentemente, pelo perfil de empresas que a gente atende, que são substancialmente indústrias e empresas do varejo, que trabalham muito com essa experiência, interação com o consumidor, e, portanto, eles estão aplicando práticas de transformar certos NFTs em um clube de benefícios dentro dessas companhias. No nosso caso, a experiência ela vem vindo para a gente através dessas demandas, tá? E, portanto, seria muito difícil eu não ter uma área voltada a isso, eu perderia essa oportunidade e deixaria para outros escritórios. Agora, quem quer trabalhar no universo de montar uma área especializada para isso, sem ser necessariamente um escritório de propriedade intelectual, ou que seja uma extensão de uma área que já está em funcionamento, certamente a demanda ainda ela não é a mais, vamos dizer, interessante para efeitos de você ter aí um envolvimento de investimento, né, de colocar uma estrutura parruda para poder atender isso. Tá? Então, eu acho que é essa calibragem que eu recomendo, tá? Que se você já tem demanda, já está no teu DNA, isso já faz parte de uma demanda natural, orgânica, que já veio com você. No meu caso aqui, a gente tem um envolvimento de sócios, né? Em negócios que já envolvem esse mercado digital, justifica você ter uma área especializada e uma área que garanta para você que você cresça com essa onda que só tende aí a ficar cada vez maior. Não, adorei sua visão porque ela é bem realista, sabe? Eu vejo muitas pessoas que pegam uma coisa que tá na hype aí e falam, não, é agora, é o próximo passo para ficar milionário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é assim. É essa curva que a gente tá falando tanto, né? Mas também, se você perder o timing dessa curva, tudo bem, é o que você disse também. Você não precisa montar uma estrutura super, né, complexa, parruda, custosa para isso. Mas se você já começar a estudar isso, a ter contato com esse tipo de cliente, certamente daqui a um tempo você pode ter o retorno financeiro disso. O que as pessoas acham, elas são muito ansiosas, né, para assim, bom, então tá, é NFT, eu vou estudar essa semana aqui, semana que vem eu já quero estar tendo lucro. Mas não funciona assim as coisas, principalmente com novas tecnologias, né? É muita coisa envolvida, né? Não é o NFT é muito complexo, depende ainda de outras tecnologias que também estão sendo colocadas à prova, tem críticas para todos os lados, mas é uma coisa que eu também entendo que é o futuro, cara. Não tem como fugir disso. É o futuro, é o futuro. Eu falo muito do exemplo, né? A gente falando de futuro, a gente tem que se adequar tanto em relação ao produto, mas também a nossa estrutura de back-office, por exemplo, dos escritórios de advocacia, né? Você vê, né? Por exemplo, hoje a gente tem tanta solução legal, né? E que está dentro dessa onda da gestão digital, né? Vamos dizer assim, da implementação de tecnologias nos escritórios de advocacia, de estrutura de CRM, né, da estrutura de retaguarda, né, de RP. Por exemplo, cara, acho que é uma coisa legal isso aqui que a gente tem discutido bastante, também no mundo do blockchain. Você já ouviu falar, Gustavo, dos smart contracts, dos contratos inteligentes, né? Sim, sim.
A gente já teve até alguns episódios aqui tratando sobre esse tema. Isso é maravilhoso. É. Mas a minha visão, olha só, eu acho total isso que você falou, concordo 100%. Só que a gente tem um leque muito amplo de determinadas coisas que a gente, como sociedade, isso é minha opinião, tá? Depois você fala se você concorda, que a gente não precisa mais disso. Por exemplo, será que eu preciso de um advogado para. Eu vou pegar um exemplo aqui que pode ser que ele não seja muito bom porque envolve órgão público, né? Será que eu precisaria de um advogado ou de um despachante, seja lá quem for, para fazer uma compra e venda de um veículo? Ou, se já tiver na internet um modelo de um contrato inteligente que eu simplesmente baixo, eu vou lá e falo, nossa, esse modelo aqui, ele tá super bem avaliado. Eu vou lá, baixo, pego lá as partes, conecto a minha carteira junto a esse contrato, o dinheiro vai ficar lá disponível, o carro tokenizado, por isso que eu falei que às vezes pode ser um exemplo não muito bom, porque aí eu dependo do Detran, dependo de algum outro órgão público, mas eu simplesmente pego esse contrato, baixo, me conecto, a outra parte se conecta, na hora que cada um, vou lá e coloco o que, que eu tenho, quais são minhas obrigações, pagar X mil reais, qual que é a obrigação do cara? Fazer a transferência do veículo. Então, na hora que caiu o dinheiro, a transferência é feita, pronto, acabou, tá feito. Será que a gente precisa de um advogado, de um terceiro nisso? Eu acho que a gente não precisa, né? A gente já tá num ponto de tecnologia e num ponto social que você tem que dar um pouco mais de autonomia para as pessoas conseguirem fazer essas coisas do dia a dia, essas coisas mais maçantes, mais automatizadas sozinhas, né? Aí é que eu acho que mora a grande diferença. E essas coisas, comprar e vender um imóvel, comprar e vender um carro, contratar um funcionário, essas coisas são o grosso, né? Então, se a gente conseguir automatizar essas coisas que não tem muita diferença, não tem muita variável assim, a gente sobra tempo para fazer as coisas estratégicas, as coisas complexas, que aí entra isso que você falou, né? O advogado, saber entender do problema, que até agora, e pelo menos no médio e longo prazo, as máquinas não vão conseguir suprir isso, né? Pô, perfeito, Gustavo. Você fez a leitura corretíssima do negócio, né? O grande desafio é você tirar essa grande demanda, que você está certíssimo, que não envolve inteligência, que não envolve complexidade, né? E levar isso para uma coisa sistematizada, né? Dentro das inteligências artificiais, da inteligência artificial, dentro desse contexto dos softwares de suporte, né, que a gente consiga trazer essa dinamicidade. Eu acho que isso veio para ficar, né, e cada vez mais crescer e evoluir. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem interessante disso, né? Nós temos uma área no escritório chamada gestão otimizada de contratos, que nada mais é do que contratos em massa, tá? Como é que você, numa empresa que gera 3 mil contratos por mês, no mínimo, né, 5 mil contratos mês, no mínimo, você pode fazer uma gestão, são contratos que
60%, 70% deles são contratos padrão, né? Contratos já na mesma fórmula, só mudam questões comerciais, condições, prazo do contrato, algum outro aspecto, que você faz hoje tudo isso por via do software exclusivo em que você trabalha com isso. Agora, o que acontece? É inevitável que você tem que ter, né, aquela peça ali por trás do computador fazendo a alimentação, fazendo a gestão, né, levando o assunto, fazendo a revisão técnica A mesmo. engenharia jurídica, né, da coisa. A engenharia jurídica, né? Então eu falo assim que ainda eu não vi uma solução que você não dependa, né, no mínimo de um estagiário, de um advogado júnior, né, para poder operar certas coisas no quesito dos smart contracts, por exemplo, né? Uhum. Agora, eu acho que veio para ficar. Quanto mais a gente otimizar a gestão dos escritórios e a relação com o cliente por via da plataforma dos contratos inteligentes, né, da inteligência artificial, que é um nome que eu não gosto da inteligência artificial porque parece que ela é superficial, né? Ela perde a relação, mas na verdade ela é uma ferramenta de gestão, né? Elas são ferramentas de gestão que fazem a gente separar, como você muito bem falou, esse operacional, né? Essa padronização que existe, que muitas vezes ela gera retrabalhos enormes ou uma necessidade de pessoas que você, quando você faz só a gestão desse software e dessas plataformas tecnológicas, faz com que a gente tenha uma efetividade empresarial, um menor custo e uma entrega melhor para o cliente. Não, total. E são coisas que às vezes a gente acha que são coisas bobas, né? São coisas pequenas que têm um impacto, podem ter, né? Um impacto muito grande. Eu não sei, eu uso aqui para fazer, enfim, contratos, fazer tudo. Eu gosto muito do Google Docs. Eu gosto também. É maravilhoso. E aí agora eles implementaram, agora não, já tem um tempo, eles implementaram uma ferramenta de inteligência artificial já em português que ele te ajuda a escrever, mas não é essa coisa, no advogado não vai escrever mais. Não, não é isso. Você está começando a escrever uma frase, ele vai te sugerindo os complementos dessa frase. Perfeito. E isso é muito... Eu fico horrorizado. Toda vez que eu uso isso e aparece sugestão, eu fico horrorizado, porque é muito preciso. Ele me ajuda em 90, eu acho, 80, 90% das vezes ele me sugere uma coisa relevante, sabe? Então assim, mas é só uma sugestão, só uma palavra que você deixou digitar ou o resto de uma frase. Cara, mas isso é o começo. Daqui a pouco você vai estar puxando cláusula inteira. Então, assim, é uma coisa que às vezes tá no dia a dia ali, começou, sei lá, com aquele clipes do Word. Quem não lembra aquele clipes do Word ficava te dando umas sugestões assim? Hoje a gente tá com uma inteligência artificial te sugerindo coisas relevantes dentro do seu contexto. Por quê? Eu escrevo coisas jurídicas. Ele não tá. Tem gente que escreve coisa médica, tem gente que escreve romance. Então, assim, ele tá me sugerindo coisa relevante dentro da minha área, sem eu ter alimentado nada. Ele começa a entender como que eu escrevo, quais são as próximas palavras que geralmente eu uso, etc. e tal. Então, assim, é uma coisa de horrorizar. Vamos viajar aqui um pouquinho, né? Um pouco, né? A gente que tem um olhar para frente, etc, né? Você imagina o seguinte, a gente tem uma escola que a gente tem que seguir, a tua escola do teu escritório, né? Que você sustenta, por exemplo, cara, você não pode colocar uma cláusula de não concorrência, de não compete no contrato e estabelecer um prazo de não compete de 5 anos, tá? Uhum. Por quê? Porque tem jurisprudência, indenização, já tem que ser um prazo menor, porque tem isso e assado. Então, aqui no escritório é 2 anos, beleza? Beleza. Aí o cara tá lá escrevendo, né, essa cláusula e ele coloca 5 anos, mais ou menos como você está falando, em vez de 5 anos, já vai direto lá, 2 anos. Né? A gente vai chegar nisso. Uhum. Né? Eu acho que vai chegar um momento que a própria inteligência artificial ela vai blindar, estabelecer o que você não pode, por exemplo, né, extrapolar, porque você foge daí do entendimento técnico, que tem que ser uniforme dentro do escritório de advocacia, e direciona você, né, para aquilo que é definitivamente o direcionador da escola, né, do negócio. Boa. Pois as possibilidades são infinitas, né? Basta a gente entender o que a gente pode fazer com o que a gente tem disponível hoje. Exatamente. E falando nisso, me fala então, outra área que você atua também é na questão das franquias, né? Varejo. Me fala o que você está vendo de novas tendências também para essa área. A gente já falou um pouco, mas assim, quais são as novas tendências?
Ontem até a gente teve uma reunião, eu sou diretor internacional da Associação Brasileira de Franchising, e ontem nós tivemos uma reunião de diretoria que a gente falou exatamente sobre tendências também, né? Então, legal que a gente está aqui falando, né? Tem aqui umas coisas legais, bem fresquinhas, que dá para a gente fazer esse paralelo, né? O franchising, né? Ele é um sistema de comercialização, né? Assim como o licenciamento, a representação comercial, revenda, distribuição, etc. Ele é um regime jurídico, né, que tem uma lei específica no Brasil, e é uma forma de você expandir o teu negócio, né, expandir o modelo de negócio seguindo um padrão operacional, um método, um sistema, né, e uma linguagem com o cliente, com o consumidor, em que você vê ele em qualquer lugar que você vá, de uma forma igual, né, em todos os pontos que você identificar. Obviamente que um dos segmentos de mercado que utiliza muito do franchising é o varejo, né? O varejo em massa, né? Basta a gente ir para um shopping e a gente vê as grandes marcas, elas são marcas que normalmente são franquias, que estão nesse mercado de franchising, e eu acho que esse período que a gente teve de 2 anos acelerou, que é uma das coisas que hoje a gente está trabalhando também de inovador, que é todo esse processo de transformação digital, né? Ou seja, aquele varejo tradicional que você sempre trabalhou, que a gente vê que é o nosso tradicional modelo, que é a loja física, né? Você tem que ir até lá, fazer a compra, né? Ver a vitrine, ver se tem o número, ver se tem o produto que você quer e desejou e etc. Ele passou a ter uma complementariedade no digital, né? Como no digital, a gente chama isso no mundo do varejo, no mundo do mercado, de omnicanalidade, né? E do omnichannel, né? Então, o omnichannel, ele veio para poder fazer essa comunicação, né? Essa interação comercial, de logística, operacional e de atendimento ao consumidor entre a loja física e a plataforma digital, entre o e-commerce, né, fazendo com que o consumidor, na ida a uma loja, né, a um mercado, ele possa, por exemplo, na ausência de produto, fazer o pedido ali mesmo na loja e receber em casa aquele produto que ali ele não tinha, e vice-versa. Na própria plataforma digital, no e-commerce, né, ou seja, no site em que você realiza a compra daqueles produtos, na ausência dele, você consegue encontrar num ponto de venda, ou até mesmo ponto de venda entregando isso, né, diretamente, fazendo parte do processo logístico, e isso trouxe uma mudança muito grande, né, no entender, tá, de que a gente tem que absorver, né, no mundo do franchising esse novo modelo, o modelo que a gente transita 100%, né, nas autorizações temporárias, nas tecnologias de interação com esse mercado tradicional que a gente vinha trabalhando. Então, a grande sacada hoje, e que eu diria para você que é a tendência que veio, que já ficou aí, mas a tendência no sentido de cada vez crescer mais, é a interação do omnichannel, né? Que é uma coisa super bacana, né? A lei de franquia, Gustavo, que é interessante, ela foi alterada agora há um pouquinho mais de 2 anos, tá? E ela ela amplia bastante esse conceito da licença dos ativos intangíveis, né? E aí entra esse universo novo do varejo que a gente vem trabalhando com a omnicanalidade, essa conexão virtual com o físico, né? Outra coisa legal que a gente está também vivenciando agora é cada vez mais os franqueadores e as empresas que trabalham com franchise ampliando os outros canais de venda, né? Esses outros canais de venda que a gente trabalha, ou seja, a multimarca, você tendo um time de comercial, de representação comercial, de revendedores direto ou indiretos, do marketing multinível, que faz com que você não tenha só o DNA em um segmento de atuação, em um sistema de comercialização. E isso traz um grande desafio para o mundo empresarial e do mundo do direito, né, para os advogados que atuam no segmento, da gente também acomodar essa plataforma de negócios de uma maneira que um regime jurídico, um sistema de comercialização, um canal de venda desses não seja atingido pelos demais que estão convivendo, estão coexistindo para o mesmo negócio, né? Que é um negócio bacana também, que faz parte da dinâmica do franchising.
Não, muito legal. E em que sentido que isso está impactando na advocacia? O que você tem visto que são desafios novos que a gente precisa entender melhor para conseguir atuar numa área como essa? Olha, primeiro entender, né, que o mercado, incluindo o de varejo, mas outros já estão mais adiantados, eles dependem sobremaneira, tanto no DNA do negócio como também para viabilizar os negócios, dessa plataforma virtual, dessa plataforma digital, tá? E, portanto, aquela visão que nós tínhamos do varejo, do atacado, dos negócios tradicionais, onde a gente não vinculava fortemente dentro do goodwill, né, ou seja, dentro desse conjunto que faz parte do negócio, né, a importância da conexão com o canal digital. Então, o grande desafio na advocacia e oportunidade também é de acompanhar a evolução agora de como você estrutura e conecta isso sob a ótica contratual, sob a ótica de propriedade, né, dos ativos intangíveis e, sobretudo, do acompanhar a dinâmica do negócio, os formatos de negócio. Você imagina, Gustavo, que agora o grande desafio na advocacia, e quem pegar isso, e quem já pegou, tem gente que já pegou, né, isso como vendo como uma oportunidade de você apresentar produtos, soluções, ou até quando você é demandado já conhecer da matéria, né, isso é um importante destaque naquilo que a gente vê de você estar adiantado já em modelos que você já esteja vivenciando e que vão acompanhar esse gap do marco regulatório. Quer ver? Vou te dar um exemplo um exemplo concreto, tá? Que é importante. Nós temos a figura do estabelecimento empresarial, né? Que é o antigo fundo de comércio, né? Ele é você tem um ponto de venda e nesse ponto de venda você tem carteira de cliente, você tem os bens acessórios e os bens incorpóreos, isso forma o fundo de comércio, o estabelecimento empresarial. Você imagina que agora a gente tem um estabelecimento empresarial digital, né? Aquele físico, que é o que eu estou falando, que é o tradicional, etc., que é a lojinha, né, no centro, é o ponto de venda, é a fábrica, etc., agora ele passou a ter também uma visão de um estabelecimento digital. Nós não temos legislação sobre isso, não existe muita jurisprudência, a doutrina está começando a ser formada agora e nós, profissionais, temos que atender essas demandas, né? Então, a gente precisa ter essa aplicação e esse olhar muito uniforme, tá? Aí é que vem a oportunidade da gente pegar o exemplo do que a gente comentou do blockchain, a gente pegar esse marco regulatório, contribuir com ele com boas práticas de negócio, aplicando o bom senso empresarial e não inventando e não trabalhando sem propósito empresarial, que é o grande, vamos dizer assim, norte que a gente tem que ter quando a gente traz solução para o cliente. Entendi. É uma coisa que eu estava pensando até há pouco tempo atrás. Eu estava olhando pesquisando um freezer na internet. Aham, aham. E aí apareceu para mim uma loja dessas, não sei se era Renner ou Riachuelo, alguma loja dessas, vendendo um freezer. Eu falei, meu Deus do céu, imagina a salada jurídica que não é você conseguir, porque é uma coisa que para modernizar e acompanhar a evolução do mercado você tem que ter. Agora, não é que a Renner tá comprando freezer, ela tem um parceiro de negócio dela que tá vendendo através da plataforma. E Exato. isso surgem tantas questões tributárias, questões de responsabilidade, questões, enfim, as questões jurídicas são tão complexas que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o tanto de problema que... Bom, eu tenho que devolver o freezer. Não gostei do freezer porque eu comprei na internet. Quem vai pegar? Aonde que vai ser? Uma indenização? Sabe? É muita coisa envolvida e são desafios novos que poucas pessoas estão se especializando e estão atentos para isso, né? Muito, 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 né? Eu não gosto mais de falar de pandemia e etc., mas a pandemia, ela para nós, para a advocacia, ela, nesse aspecto, ela acelerou uma necessidade de a gente adquirir conhecimento, É. conteúdo e tecnicidade sobremaneira. Aham. Então, assim, o que hoje eu vejo isso como oportunidade? Eu sempre falo assim, melhor do que você seguir a lei é você ter feito a lei, né? Então, se
se a gente puder construir, e é aí que está o grande desafio nos escritórios de advocacia, é um conjunto de advogados, um volume de advogados que consigam acompanhar esse entender, né, dessa complexidade de negócio, porque, como você muito bem falou, né, todos esses negócios hoje, dessas interações, ele passou a ser um negócio complexo que transita em praticamente todas as áreas do direito, né? E, portanto, você tem que ter uma visão multidisciplinar, você precisa ter uma visão para frente e precisa ter um time que tenha essa complementaridade de especialidades, porque os reflexos de tudo isso, elas vêm desde propriedade dessas tecnologias, desde como você acomoda isso na tua plataforma societária, né? Como é que você consegue garantir o nível de contratação com os teus parceiros que vão operar esse negócio. Ao exemplo do que você muito bem comentou, Gustavo, a Renner, né? Ela tem a sua plataforma hoje de parceiros que usam o marketplace dela, né? E, portanto, ela consegue também transacionar, ela consegue ganhar em cima desses negócios e também permitir, possibilitar ao seu consumidor um maior conforto de experiência, né? E isso é interessante, porque a gente tem que entender, diferentemente de no passado, como a nossa conversa começou, que o jurídico interno e o advogado externo, ele não é necessário, ele é dispensável, por exemplo, na formatação disso, hoje já não tem mais como você fugir, porque tudo traz um reflexo, né, que ele tem que, no final das contas, trabalhar, vamos dizer assim, num encaminhamento em que você convirja preventivo, consultivo e, obviamente, o estrutural do negócio. Boa. E dessas visões aí que a gente comentou agora, tem alguma coisa que você consegue trazer que essas empresas estão fazendo para a advocacia? Alguma coisa que te chama a atenção, fala, cara, essa é uma sacada, igual a gente falou que, uma sacada, por exemplo, de marketplace, que é uma coisa que seria impensável há alguns anos atrás. Bom, a gente pode trazer isso para advocacia de algum jeito, não especificamente de marketplace, mas eu falo assim, de condutas, de visão de futuro, de negócios, que dá para a gente fazer um paralelo com a advocacia. Olha, veja, eu sustento muito, Gustavo, a coisa de que a advocacia e, consequentemente, a PJ da advocacia, né, ou seja, os escritórios de advocacia, precisam implementar nas suas estruturas, e isso é uma coisa que eu vejo que carece ainda nos nossos, eu não sei exatamente o número, mas o último que eu tinha na cabeça são 100 mil escritórios de advocacia, se eu não me engano, hoje no Brasil. Pode ser que eu esteja enganado, acho que são 2 milhões de advogados, e a gente tem uma carência muito grande de entendimento que os escritórios de advocacias são empresas, né, como outras, e que, portanto, elas precisam ter, por exemplo, né, e aí vem em cima disso, o que a gente tem no mercado hoje? A gente tem um alto nível de fóruns de governança, a gente tem altos níveis de gestão organizacional, com CEO, com COO, com CFO e etc., que os escritórios de advocacia não entenderam que eles precisam também ter essa estrutura, né? Uhum. E, portanto, uma das coisas que eu vejo, do ponto de vista de gestão, é que na advocacia, né, isso gera um reflexo na advocacia, no quesito do ecossistema dos escritórios de advocacia, quem não implementar fóruns de governança, ter um conselho de administração, ter seus comitês dentro da estrutura, não se utilizar da advocacia moderna na questão de plataforma tecnológica, ou seja, N tecnologias disponíveis no mercado, como eu disse, de ERP, CRM, né, outras gestões de processos, de contencioso, gestão de contratos, né, os smart contracts é um exemplo disso. Ou seja, hoje a gente tem plataformas e tecnologia que concentram tudo isso no mesmo software, né, na mesma plataforma. E os escritórios precisam procurar acompanhar os seus clientes, as empresas, né, também nesse quesito, porque é aquela coisa, como é que eu vou sugerir ou trabalhar com o meu cliente na implementação da governança societária, de conselho e etc., se eu nem sequer na minha empresa eu aplico isso, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto aqui que eu sugiro que os escritórios, mesmo aqueles que estejam começando, tudo é muito fácil de implementar, quando você é 1, 2, 3 ou 4, mais ainda, né? Mas que você use isso como uma estrutura de crescimento, uma base de crescimento. Eu acho que esse acompanhar é a nova pegada na gestão dos escritórios de advocacia, precisa ter esse olhar. Eu acho que os jovens já estão um pouco com esse olhar, sabe, Gustavo? Né, porque já tem essa visão de startup, né? Em relação a produto, inevitavelmente, o que a gente tem aqui
é uma adequação que a gente vai ter que trabalhar do cliente cada vez mais colocando para dentro de casa a automatização das coisas, né? Os contratos inteligentes, né? Inteligência artificial, os softwares de controle, né? Então, a gente tem que entender que esse é a nova dinâmica que tende a cada vez aumentar e, portanto, a gente tem que ter o olhar muito forte na advocacia robusta, na advocacia de inteligência, que eu falo, na advocacia de complexidade, ou seja, isso requer da gente que a gente passe a ter um advogado não só um técnico, mas um cara altamente especializado, né? E que a gente consiga traduzir isso na adequação, né, das plataformas dos clientes, tá? Acho que é uma coisa também importante. Total. E passa por questões simples, né? Eu sou sócio de um escritório boutique. E aí, sei lá, antes da pandemia, certamente a forma de comunicação com o cliente geralmente era e-mail. Depois da pandemia, é o WhatsApp, com certeza. Então, assim, é claro que isso muda de perfil para perfil, se você vai atender empresas, grandes empresas, etc. Isso pode ser totalmente diferente, mas dando um exemplo aqui de um escritório boutique, isso virou de uma forma que todo mundo preferiu usar esse tipo de canal. Então, falando do Omnichannel, né? Todo mundo preferiu usar isso. Ótimo, excelente, traz uma agilidade muito grande, você consegue desenvolver coisas ali com uma agilidade muito maior do que e menos formalidade do que um e-mail, porque o e-mail você tem que ter uma linguagem, querendo ou não, já gera uma linguagem um pouco mais formal, você demora um pouco a atender, porque nem sempre você está olhando e-mail, etc e tal. Então você atende um cliente melhor porque é mais ágil, mas isso gera outras questões. Por exemplo, mas e aí? O cliente está me mandando mensagem 10 horas da noite. Como que eu vou controlar um prazo? Ele me mandou uma citação por WhatsApp. Então, e aí que entra a tecnologia da gente conseguir agregar e organizar, e entra essa parte muito forte de gestão que você falou, de transformar essas coisas agora que a tendência é ser cada vez mais dispersas em vários canais, de várias formas, e aí eu dei o exemplo só da comunicação, mas você deu outros exemplos de produto, etc. Como que a gente consegue gerenciar isso para atender melhor o cliente? Então, acho que essa que é realmente um paralelo muito bom que você buscou, uma grande sacada assim, de conseguir acompanhar a demanda dos clientes e ao mesmo tempo se equipando aqui, né, do seu lado com a tecnologia para organizar isso, porque senão você fica maluco mesmo. E-mail, WhatsApp, sei lá, sistema próprio, ERP, enfim, tem que conseguir conectar para falar a mesma língua aí. É isso, e nós, advogados, né, Gustavo, vamos ser francos aqui, nós, na faculdade, nós não fomos qualificados para sermos Zero. gestores, TI, né? Como eu falo lá no escritório, os garotos de programa, né? O pessoal de TI, né? Tecnologia. E a gente tem muito essa visão de que, eu acho que está mudando isso, de que a advocacia é só advogar, né? Então, a gente tem que ter também a humildade da gente também se cercar de gente dessa área mais administrativa, financeira, né, deixar esse paralelo acontecer, cada um, claro, dentro da sua curva de crescimento, né? Esse negócio de boutique, Gustavo, e já deve estar, e você inevitavelmente pelo cara que é competente e tudo que faz, um cliente meu há 16 anos atrás, ele é meu cliente há 17 anos, de uma grande empresa, chegou para mim e falou assim: quero ver até quando você vai sustentar esse teu papinho de boutique jurídica, né, de escritório de boutique, né? Então eu também faço o mesmo desafio para você. Vamos ver se daqui 5 anos você vai estar falando em boutique, tá? Mas é um desafio. Você já provou que é válido, né? É muito válido, porque eu falo o seguinte: boutique, aquela imagem de que boutique, e eu te provoquei, né, agora para isso, de que boutique é o número de pessoas, né? É um grande erro, né? Boutique não é o número de pessoas que você tem lá ou o teu nível de especialidade, e sim a forma que você atende o cliente. Totalmente, Né? totalmente. Então, esse é o ponto. E aqui vem aquilo que eu te falei. Melhor sistema de concentração, de você fazer a gestão e entender como o teu cliente está sendo atendido, a qualidade, a excelência, se ele está sendo bem atendido, e um fórum para concentrar todos os assuntos, é você ter uma boa estrutura de key account, né? Que a gente sempre fala, né? Ou seja, lá no escritório, por exemplo, Gustavo, a gente tem o Key Account geral, aquele cara que transita, ele sabe tudo que está acontecendo em todas as áreas e ele é o elo, né, de
contato com o cliente sob o ponto de vista de alinhamento gerencial, né, de controle, follow-up, etc. Você tem os key accounts de área e com isso, qualquer plataforma de tecnológica, software que a gente coloca, a gente consegue garantir dentro vamos dizer assim, do escopo de responsabilidades de cada um deles, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque às vezes a gente vai lá e deposita muita confiança só na tecnologia, mas se a gente não tiver a conexão disso com o time que atende, com essa conexão e que vai concentrar as informações para dentro, né? E isso só se dá você tendo um bom volume de fluxos e processos dentro da tua estrutura empresarial. E assim, respondendo à sua provocação, você tocou num ponto, não tem a ver com número, e eu acredito muito nessa visão de negócio, e pra gente lá no escritório é o que faz mais sentido. A gente já teve um momento que a gente começou a trabalhar com massificado, enfim, nada contra o massificado também, tem seu lugar, tem, né, toda panela tem sua tampa, né? Mas pra gente parou de fazer sentido em determinado momento e não tem a ver realmente com o número de pessoas, e é um modelo de negócio que eu acredito cada vez mais, porque existe esse tipo de discurso, né? Ó, quero ver se com a tecnologia você vai conseguir manter essa questão de boutique. Só que aí, pra mim, é o contrário. A tecnologia, ela me permite especializar e atender cada vez melhor, porque eu não tenho essas coisas repetitivas para lidar mais. Eu não tenho determinadas coisas que talvez, né, a equipe tinha que depender. Às vezes eu tinha que ter uma pessoa especializada lá para fazer esse trabalho. Eu consigo colocar uma pessoa especializada para atender, uma pessoa estratégica para ajudar a atender melhor cada vez mais o cliente. Então, coisas burocráticas que eu tinha que lidar, eu não lido mais. Então, por isso que eu acho que a tecnologia, ela potencializa tanto o massificado, ela melhora muito o massificado, quanto o boutique. Ela consegue atender essas duas áreas que são, a princípio, opostas, para que a gente consiga prestar um serviço cada vez melhor dentro do objetivo de cada um, né? Pô, é isso, Gustavo, é isso mesmo, cara. A gente tem que ter essa pegada, né? Não dá para a gente sair disso, porque é isso que vai garantir, né, que você seja um negócio, né, com perenidade, um negócio que você deixe teu legado, né, que você consiga fazer aqui o nosso propósito maior, que é a gente, né, conferir segurança jurídica para os nossos clientes. Isso. Não quer dizer que você é um escritório boutique, que você tem que fazer o relatório na mão, com uma calígrafa, né? O escritório boutique não quer dizer que você tem que fazer tudo ali na mão, numa forma quase que artesanal. Muito pelo contrário. Eu vou otimizar e vou usar a tecnologia em tudo que eu puder para simplesmente focar no problema do meu cliente, né? Eu falo o seguinte, que simplicidade é diferente de simplório, né? Sim. Então, a gente não pode ser simplório aqui. A gente tem que ser simples. E o que é né? simples nem sempre é fácil, né? Não, o simples normalmente é o mais complexo, né? Ele é o menos óbvio. Uhum. Né? Então, eu sempre falo, né, a gente que trabalha com patentes, né, que você tem que buscar ali os requisitos, né, de simplicidade. Normalmente o engenheiro, o inventor, ele chega lá para a gente e fala, olha, eu fiz um negócio simples aqui, mas quando a gente vai colocar isso no papel, né, a gente vê que ele é complexo. A ideia é simples, mas ele é complexo. É o que acontece com a tecnologia que está à nossa disposição, né? São para coisas simples, mas como você muito bem falou, são simples no quesito que, eu posso fazer o relatório no Excel, no Word, etc. Mas para que eu vou fazer um relatório se eu tenho uma qualidade de informação e o que eu preciso é de uma tecnologia para fazer a gestão da informação para mim, né? E é isso que a gente tem que trabalhar. É isso aí, com certeza. Nathan, pra gente já ir caminhando aqui pro final do episódio, eu vou te fazer agora umas perguntas rápidas, tá? As respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica tanto profissional quanto pro lado pessoal. Olha, do lado pessoal, cara, eu sou muito humano, sabe? E eu aplico isso nos meus negócios. Então, assim, invista em pessoas, né? Antes da tecnologia, que ela tem que vir. E você sabe, Gustavo, a gente tem uma curva, né, de crescimento de um negócio e muitas vezes a gente não consegue ter o acesso a essa tecnologia robusta, etc., ali no início do escritório. Uhum. Então, entenda que sempre a sustentação do escritório vão ser as pessoas. Invista desde o início em pessoas que não sejam só técnicas, mas que tenham valores e propósitos semelhantes, né? Isso, acho que a dica maior é o que eu aprendi, a dica que eu recebi de várias pessoas é nunca perca, Nathan,
a essência de que você trabalha com serviço e, portanto, o teu ativo não é máquina, você não é uma fábrica, você não é uma indústria, não são equipamentos. O ativo maior que a gente tem são pessoas. Então, a minha lição, a dica que eu mais absorvi na minha vida e apliquei no escritório e cada vez aplico mais, é a gente ser humano e investir no desenvolvimento das pessoas que trabalham conosco. Boa. E o que significa sucesso para você? Cara, sucesso para mim é o conjunto de várias coisas, né? Eu acho que eu chamo de equação de vida, né? E talvez eu saia um pouco aqui da advocacia, Gustavo, se você me permitir, um pouquinho, porque ele acaba se refletindo no modo que a gente é e, consequentemente, no modo que a gente conduz os negócios, que a gente se relaciona, né? Mas eu tenho 46 anos, então isso é um processo que leva anos, né? Quando jovem, a gente não tem, talvez, essa visão. Tem pessoas que vêm mais tarde ou vêm mais cedo, mas você buscar, eu acho que na equação do sucesso, você ser bem-sucedido profissionalmente, isso significa você entregar o que você se compromete, você ser e aplicar e ter algo a mais, você se dedicar àquilo que você se propõe a fazer. Consequentemente, você acaba sendo bem-sucedido também financeiramente, o que não é isso, mas você trabalhar com honestidade, sinceridade, e você conseguir, né, fazer aquilo que você se propôs a fazer. Isso tem que vir junto com, cara, não é discurso ali de Instagram e de influencer e de inspiracional, mas é você conseguir trazer isso no teu tom espiritual, mental e físico, de maneira que eu acho que as pessoas vejam a gente, o advogado hoje, Gustavo, pelo nível de pessoas que estão à frente de negócios, que são pessoas da faixa de idade aí dos 35 a 50 anos, vem aquela imagem do advogado que ele seja um advogado que ele tenha um equilíbrio, né, na sua vida. Então, ele seja um cara com energia, com disposição, isso com solução, com sobriedade, e que traga essa segurança para ele. Você só consegue isso, não é só trabalhando 18 horas, não é só você fazendo esporte, não é só você indo rezando, é você fazendo tudo isso. Isso faz com que a gente fique um pouco mais leve e permita que a gente seja mais efetivo, mais produtivo e um cara melhor nas entregas. Boa. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, você tem algum livro, tem alguma base de conhecimento que você indicaria, algum curso, alguma coisa? Olha, veja, quem quer trabalhar com franchising, gosta do assunto franchising, a gente tem hoje uma plataforma da Associação Brasileira de Franchising, tem toda uma plataforma de educação, ensino, ali tem referências de livros do segmento, né? Você tem acesso ao curso Entendendo o Franchising, a vários cursos e módulos no âmbito jurídico, no âmbito de negócios. Eu recomendo o site da BF, que é quem reúne conteúdos e um programa de educação, né? No mundo da propriedade intelectual, dos blockchains, hoje a gente tem livros, mas eu sugiro que as pessoas estudem cases, tá, de negócios que já existem no mercado, né, e que já estão disponíveis em internet, né, na plataforma de negócios, tá, e que entendam um pouquinho mais do mercado financeiro. Eu não te diria livros, etc., mas que consiga ter esse acesso. E a gente tem aqui lá o meu site também, tá, Gustavo? Que dá para entrar ali, tem um volume de conteúdo, indicação de livros, indicação de doutrina, jurisprudência, de todos esses assuntos que a gente conversou hoje, tá? Legal. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Ó, eu tenho o meu pessoal, tá? Que é o Nathan_Baril, tá? Instagram, Face, etc. A gente tem o do escritório também, tá, que vale a pena, tá, no Instagram, e a gente, a partir dali, tem acesso à bio do escritório, que é Baril Advogados, tá? Então, é só colocar ali Baril Advogados e a gente consegue se conectar a partir desses canais. Maravilha. Nathan, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Me chame quantas vezes você quiser, que eu tô aqui com você sempre, tá? Valeu. Valeu, abraço. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.